Estamos de volta com programação nacional. Hoje estamos falando sobre o aquecimento global. Estou aqui com a presença de Jurandir Zulo Júnior, pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, engenheiro agrícola. Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre o Cerrado Sustentável, tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Agora, caso a humanidade não tome nenhuma medida para combater o aquecimento global, como isso pode impactar a vida no planeta? Então, no caso das cidades, um aumento dos eventos extremos, né? Então acaba tendo enchentes, né? Um número maior de enchentes e secas, sempre nos extremos, ou uma quantidade maior de chuvas ou uma quantidade menor. Uma preocupação grande é com o abastecimento de água, né? Ou seja, de forma geral, uma intensificação dos problemas que nós já temos, as regiões vulneráveis mais vulneráveis e uma dificuldade para as regiões que não são vulneráveis, né? No caso dos alimentos, sempre uma dificuldade na produção, né, dos alimentos. E no caso das regiões litorâneas, a elevação do nível do mar. Assim, a gente pode correr um aumento no preço dos alimentos? Isso, aliás, até acho que já tem ocorrido em algumas situações, né? Sim, se há uma diminuição da produção, sim, naturalmente certeza, é a lei da oferta e da procura, né? né? Por isso que há uma preocupação no caso da nossa agricultura, que é importantíssima, né? Tanto para o país como para o exterior. O Brasil é um grande exportador de alimentos. Enquanto nós estamos avaliando se o clima está mudando ou não, se é apenas uma variação e não uma mudança, ao mesmo tempo nós temos que desenvolver tecnologia para caso essas mudanças aconteçam, nós não sermos pegos de surpresa, né? Então, a agricultura é muito importante, por isso que várias técnicas, como eu citei esse programa ABC e outras, né, outros trabalhos que são feitos, eles visam deixar todo o setor preparado para caso essas mudanças efetivamente aconteçam ou já estejam acontecendo, ele não ter danos e efetivamente nós não temos problema, tanto no país como no exterior, né? Então, por isso que tem essa preocupação, não reduzir a produção, né, desenvolver novos materiais, né, reduzir a emissão de gases. No caso da agricultura, ele é um setor que ele tem um impacto, rapidamente ele tem um impacto, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de resposta muito grande. No caso da área urbana, a capacidade de resposta é muito mais difícil, né? Mudar a estrutura de uma cidade que já está ali construída, mudar a estrutura viária, é muito caro, né? é muito caro, modificar a forma de transporte, então passar de um tipo de transporte para o outro, né? Passar do transporte individual para o transporte coletivo, né? Então, quer dizer, soluções existem, doutor? Soluções existem. Algumas necessitam ainda de um desenvolvimento. Na agricultura tem acompanhado, nós temos assim um número importante de pessoas trabalhando, jovens também, que é muito bom, né? É uma área que tinha um grupo menor de pesquisadores e gradativamente eles foram sendo formados. Necessita de um investimento, né? Todas essas áreas necessitam de um aporte significativo de recursos, formação de recursos humanos. No caso da agricultura, é uma área que tem procurado desenvolver, né, trabalho, pesquisa, conhecimento. Agora, na área urbana já é sempre mais difícil, que é onde a maior parte da população vive, né? A maior parte da população do mundo vive nas áreas urbanas, né? E no Brasil, mais de 70%, 80%. Nas áreas urbanas é a questão das enchentes, né? Do aumento da temperatura. Tratamento de esgoto. Isso tudo tem que ser, necessita de um investimento, né? Contínuo, né? O aumento da temperatura, as cidades naturalmente são mais quentes, né? Então, elas, por um lado, né, as noites são um pouco mais quentes, mas durante o período da tarde também, né? Então, é sempre um desafio. A questão das cidades é um grande desafio, né? Pela dificuldade da mudança da estrutura, né? Da adaptação das cidades a essas condições, né? As pessoas viverem mais aglomeradas não é um problema, né? Até porque você reduz a necessidade dos deslocamentos, né? Mas, sem dúvida, qualquer fenômeno atinge um número maior de pessoas, porque elas estão concentradas, né? A questão dos transportes. As cidades, os transportes são os setores com uma dificuldade maior, né? Então, criar um ambiente mais limpo, com certeza. Agora, de propriamente concreto, por exemplo, nós estamos falando tudo bem, ok, a humanidade global, o aquecimento global e tudo mais, temos debatido bastante isso durante todo o programa. Mas e eu, né, como cidadão, você que está nos assistindo aí em casa, como cidadão, o senhor e todos nós, como é que a gente pode ajudar? Que ações concretas eu posso começar a realizar realmente para que isso tudo que nós estamos discutindo aqui durante o programa realmente melhore, aconteça? Que eu posso colaborar para um não aquecimento global? Sim.
Não, olha, um ponto importante é o consumo consciente, né? Porque nós temos o consumo é muito incentivado, né? Há um consumo muito grande de produtos individuais, né? Uma produção muito grande de lixo, e aí vai um pouco na linha do que você comentou aí da questão do esgoto, né? Nós temos uma produção muito grande, então o consumo consciente, a reciclagem dos resíduos, né? Então nós temos plásticos e toda a questão dos metais, papel, né? Então a reciclagem é um outro ponto importante. O uso que, aliás, tem aumentado muito tem aumentado bastante, no Brasil, hein? tem aumentado bastante, mas é necessário. O uso adequado da energia, né? O uso correto da energia. E tem alguns trabalhos que mostram que às vezes as pessoas acham que a atitude dela, por ela ser num grande contingente, não vai ter um efeito. Mas é o contrário, a ação de cada um consumindo adequadamente energia, consumindo conscientemente os produtos, ajudando a reciclagem, fazendo a sua parte, né? Acaba com todos, né? Um grupo grande fazendo isso, os resultados são muito bons, né? Tem efeitos positivos. Procurando informar também, né? Tendo a informação e, de algum modo, influenciando os próprios tomadores de decisões, né? E no nosso caso aqui, isso depende muito, né? No mundo como um todo, né? Nós temos acompanhado isso dos políticos, então acompanhando, né? Cobrando, né? A definição de leis, né? Dos seus municípios, acompanhando. Então, a questão de esgoto, né? Já ouvi falar, muitos políticos não gostam de fazer porque são tubos enterrados, mas se a população entende a importância disso, né? Por isso que a divulgação científica, a divulgação de forma geral, como a imprensa tem procurado fazer, vocês estão fazendo, é importante, porque as pessoas precisam, né, entender toda a importância de todo esse contexto, né? Então, o caso do esgoto né, é uma decisão que muitos acabam não tomando porque é uma obra que às vezes não aparece, né? Então, o diálogo com os tomadores de decisões, especialmente com a classe política, né? Eu acho que são pontos importantes. O consumo adequado da água. Nós tínhamos aqui no Brasil uma ideia que a água era um bem infinito. Infinito. A água para nós aqui não tem problema. Nós já tivemos problemas sérios. E como a ajuda de cada um, né, acaba sendo importante. É lógico que tem algumas decisões, e por isso que a participação dos políticos, em todos os níveis, desde os locais até, né, os nacionais. Nós vimos na COP os presidentes dos países participando, então é um problema realmente mundial. E é muito interessante porque é um problema que nós já podemos ter um impacto, ou já estamos tendo, mas também é um problema que ficará para a próxima geração, que é algo novo. Normalmente, as discussões elas são feitas e as pessoas que vão ter o impacto, né, elas estão naquela sala, naquela mesa de discussões, né? A discussão das mudanças climáticas, ela pode ter um impacto agora, mas ela é um impacto também para as próximas gerações, que nem estão aqui ainda, né? As gerações futuras. Então, é um outro desafio, né? Muitos não tomam as decisões porque, né, olha, não é o impacto é para os próximos, então às vezes não há um interesse grande de tomar as decisões agora, né? Mas é um ponto importante. Então, a questão da energia, a questão do uso consciente, a questão da reciclagem, a questão, acho que também de procurar informação, né? Hoje nós temos um número maior de publicações, né? Entender a questão da incerteza. Bem maior, né, doutor? Hoje em dia tem tecnologia para energia solar, eólica, enfim, tudo mais. Existem outros meios de a gente ter esse sustentável mais limpo. Mais né? limpo. Então, gradativamente, né? Procurar, acho que a ação de cada um é importante, mesmo aparentemente sendo pequena, mas no todo, né, a contribuição de todos é importante, né? Lógico que algumas ações dependem, às vezes, da questão dos transportes, né? Locais que têm um transporte coletivo muito desenvolvido, as pessoas deixam o carro em casa, né? Porque é muito mais rápido. Agora, em locais onde isso não é tão desenvolvido, sempre dificulta. Então, né? Mas eu acho que acho que a ação de todos aí é importante. Entender as incertezas. Esse é um desafio na divulgação científica desse assunto e de outros, né? Entender que existe uma incerteza, existe uma certeza que o clima está mudando, né? Os trabalhos vão sendo feitos, os acompanhamentos, tudo indica que sim e que o homem é o grande responsável, mas existe sempre uma incerteza, né? A ciência tem sempre uma margem, são verdades transitórias, nós vamos gerando conhecimento, atualizando os conhecimentos passados, preparando o conhecimento futuro.
Acho que a população pode participar e já está participando. E no Brasil é interessante, o brasileiro ele é considerado um dos povos mais preocupados com as mudanças climáticas. Olha que interessante isso. Isso eu já vi alguns trabalhos indicando. É um dos povos, eu já vi alguns indicando que é o povo mais preocupado, outros indicando que é um dos mais preocupados. Então, isso é importante. Acho que a participação em todos, no dia a dia... Estamos tendo uma consciência de que isso é muito sério, né, no que nós estamos falando aqui. Às vezes eu falo, vai falar de novo sobre meio ambiente, questão de aquecimento, mas isso é uma coisa muito séria, que tem que ser levado em consideração, sim, né, que isso vai afetar as nossas gerações futuras, com certeza. A questão do desperdício de alimentos é outro ponto importante, né? A quantidade de água necessária para produzir os alimentos é muito grande. Quer dizer, quando alguém está desperdiçando alimentos, está desperdiçando água, está desperdiçando tudo que foi utilizado na produção. Então, tem vários trabalhos procurando utilizar da melhor forma possível os alimentos. Então, são várias ações do dia a dia das pessoas. Né? A utilização dos combustíveis renováveis é um outro ponto importante. Bom, sem dúvida. Então, tem ações, sim. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional. Muito bom bater um papo aqui com o senhor falando sobre esse aquecimento global. Ele que é pesquisador aí da Universidade Estadual de Campinas, também engenheiro agrícola. Obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no programa Ação Nacional, que volta na próxima semana, se Deus quiser, para discutir mais um assunto e debater mais um assunto aqui para você. Até lá.